uma semana, mais uma pessoa morreu suspeita de meningite. Dessa vez, um adolescente de 12 anos, natural de Souza, que estava internado no trauma de Campina Grande. Sobre esse assunto, Washington Luiz conta os detalhes. Pois não, Washington? Tribuna Livre. Olá, Bruno. Estamos de volta para falarmos de um assunto que é de fundamental importância e preocupante no momento em que a Paraíba registra vários casos de meningite. E esse caso que você se reportou, aconteceu a confirmação no último dia 10 e há pessoas também internadas, não só aqui em João Pessoa, mas como também lá em Campina Grande, e alguns estados da federação também já registraram meningite, não só a Paraíba, mas no Nordeste, alguns estados também preocupam essa situação. Ao vivo nós vamos conversar com o médico Dr. Fernando Chagas, médico infectologista. Muito bom dia, doutor. É uma situação preocupante, né? Porque a meningite volta de forma muito mais preocupante por parte da equipe médica. Né? Bom dia, Bruno, bom dia a todos que estão nos assistindo. Pois é, a gente sempre tem esses casos de meningite, mas é uma doença extremamente preocupante por se tratar de uma doença potencialmente grave. Só para você ter uma ideia, a meningite meningocócica é capaz de matar uma pessoa em horas. Né? Mas o lado bom é que nós temos vacina contra ela. Não é um lado bom não, porque não existe lado bom quando se fala em meningite. Né? A notícia boa seria exatamente essa, a questão das vacinas, né? E também do que a gente chama de quimioprofilaxia. O que significa isso? Quando alguém é diagnosticado com esse tipo de meningite meningocócica, a gente pode medicar as pessoas que convivem com ela para evitar que essas pessoas também adquiram a doença. Então é uma doença potencialmente grave. Por quê? Porque ele acomete o cérebro. Né? O que é meningite? É uma inflamação de um tecido que cobre o nosso cérebro, que pode ser causado por diversas situações, inclusive vírus, mas também por bactérias, e são essas meningites provocadas por bactérias que preocupam mais a gente. Tá? Então, existem bactérias que têm a potencialidade de invadir o cérebro, invadir esse tecido e causar uma infecção extremamente grave, que é a bactéria pneumocócica, que é uma bactéria que muitas vezes está até na garganta das pessoas, né? A meningite, a bactéria chamada Neisseria meningitidis, que é uma outra bactéria, essa bactéria extremamente grave, e até mesmo a tuberculose. É por isso que a gente recebe a vacina BCG, aquela vacina no braço quando criança, porque ela não evita que você tenha tuberculose nos pulmões, mas evita que você tenha a meningite por tuberculose, que é extremamente grave. Então, quando você se deparar com um quadro de dor de cabeça muito intensa, associada à febre alta, muitas vezes pode causar convulsões, né? Também provoca o que a gente chama de irritação meningea, que é aquela dificuldade da pessoa encostar o queixo aqui no tórax, né? A pessoa não consegue fazer o toque. E isso muitas vezes associado a, por exemplo, criança pequena. Criança pequena você não vai dizer que está sentindo dor de cabeça, né? Criança pequena extremamente agitada, aí tem aquela fontanelazinha, que é aquela parte molezinha na cabeça. Aquela parte ela fica muito puxada, muito recaída. Então, diante de um quadro desse, criança agitada, com choro, com febre, com aquela partezinha da fontanela caída, pensar em meningite e levar imediatamente na urgência, porque é um quadro extremamente grave, é uma doença extremamente grave. Agora, idade, doutor, para que possa ser diagnosticado para as pessoas adultas, acima de 200, vamos dizer assim, né? Uhum. É preocupante ou apenas mais para criança ou adolescente? Os mais acometidos são as crianças, especialmente crianças abaixo de 2 anos de idade, mas também os adultos acima de 50 anos e especialmente idosos acima de 65 anos. Né? Mas acima de 50 anos a gente já começa a considerar também o risco, porque tem até uma outra bactéria chamada Listeria que pode acometer as pessoas acima de 50 anos. Então acaba sendo uma doença que a gente tem que se preocupar em todas as idades, agora claro que se preocupando mais com as crianças menores e os idosos, porque são as populações mais frágeis, tá? Lembrando da vacina, né? As crianças recebem vacinas, nós temos no Plano Nacional de Imunização a vacina que a gente chama de pneumo 10, que é uma vacina que protege contra aquela bactéria que eu falei que muitas vezes está na garganta, a meningo C também, que protege contra esse tipo extremamente grave, que é a meningite meningocócica, e também hemófilos influenza. Então nós temos as vacinas, né? Nós temos as orientações que são passadas, a questão agora é as pessoas lembrarem de atualizar o cartão de vacina e também se proteger, especialmente lavagem das mãos e se alguém tiver com um sintoma gripal, qualquer coisa que possa passar à frente, essa pessoa utilizar a máscara. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, um forte abraço e uma ótima semana a todos. Então, isso aí, Bruno, a meningite não só crianças, adolescentes, mas como também pessoas acima de 50 anos de idade deve ter muita cautela com relação aos sintomas citados aqui pelo Dr. Fernando Chagas. É com você. Um grande abraço ao meu amigo Dr. Fernando Chagas, médico infectologista, um dos mais
renomados profissionais na área aqui do nosso estado da Paraíba. Um grande abraço para ele, tá bom? Quem está acompanhando a gente agora é meu amigo Demi Dízio. Demi, bom dia. Como é que você está, meu irmão? Tá tudo bem?